Daí galera, beleza? Tio Sandro no canal Mais Canal. Chega mais, te aproxega de cantinho e presta atenção. Estou fazendo esse bendito vídeo porque eu fiquei um tempão aqui tentando descobrir como é que eu fazia para ligar dois fones de ouvido. Mas daí pode ser uma caixa de som e um fone de ouvido, duas caixas de som, ou enfim. O importante é poder usar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu fui para a internet pesquisar e a galera não sabia meio como funcionava, foi difícil encontrar. E aí eu estava mexendo aqui num programa chamado Slim Drives, esse programa aqui, que se vocês olharem, é um programa até bem interessante, porque ele é free, ele é de graça, né? Vocês podem baixar sem problema nenhum. E ele faz o que? Ele escaneia o teu PC em busca de drivers que não estão atualizados ou que não estão instalados. E aí acabei descobrindo que existiam coisas no meu PC que não estavam de acordo com o possível, né? não estavam bem atualizados. E o que eu fiz? Lá nessas opções constava para mim fazer download ou update justamente do programa que gerenciava a minha placa de som. E aí eu fiz essa experiência, baixei o programa, é só clicar aqui, ó. Clico aqui em download, ele vai fazer o download automaticamente, não precisa se preocupar, é só dar o OK ali, né? Enfim, eu acabei descobrindo que quando a gente instala normalmente o Windows, ele reconhece algumas coisas, mas ele não instala os programas que gerenciam. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, eu tenho o gerenciador de áudio HD Realtek. Isso eu não tinha antes. Eu tinha só o driver de áudio instalado, mas não tive esse gerenciador. Bom, quando eu clico no botão direito e venho aqui na opção gerenciador de som, o que acontece? Eu tenho aqui a parte digital, saída digital, os alto-falantes e o microfone. E aqui tem configurações avançadas do dispositivo. Tá, bom, o que acontecia? Eu conectava o meu fone de ouvido aqui na entrada da frente. Ó, ele reconhecia o fone de ouvido. Eu explicava o que eu queria, né? Fone de ouvido, ok. E aí, automaticamente, eu só conseguia escutar por esse fone de ouvido aqui. E não mais pelo outro que eu tinha na parte de trás. Aí eu descobri o seguinte. Seguinte é boa. Primeiro, quando a gente clica em configurações, existe a opção aqui, ó, silenciar o dispositivo de saída traseiro quando o dispositivo de fone de ouvido frontal for conectado. Ou seja, quando eu conecto da frente, ele silencia o de trás. Então eu optei por essa opção aqui. Torna a reprodução de dispositivos de saída frontal e traseiros em dois fluxos de áudio diferentes simultaneamente. E cliquei OK. A partir daí começou a aparecer aqui para mim, ó, que eu tinha fone de ouvido atrás e tinha também na parte da frente. Eu tinha os dois conectados e eu podia clicar, né, e escolher. E aqui eu definia, eu quero esse fone aqui de trás. Então quando eu cliquei em definir dispositivo padrão, eu só ouvia no de trás. Quando eu clicava nesse aqui, definir, eu só ouvia o da frente. Mas eu continuava sem ouvir os dois ao mesmo tempo. Aí eu fiquei matutando, mexendo no programa, mexendo, não conseguia achar opção nenhuma. Aí galera, eu pensei nisso aqui, ó. Aqui nós temos as entradas do painel traseiro e do painel frontal. Isso significa que quando eu dou dois cliques, ele me mostra o que está conectado, ó, um fone de ouvido. Quando eu dou dois cliques, um fone de ouvido. Bom, mas o problema é que não conseguia fazer ao mesmo tempo. Aí eu descobri, galera, que é o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? No painel frontal eu conectei o fone de ouvido aqui no verdinho, né? E obviamente o verde é fone de ouvido e o vermelho é para instalar microfone. Mas daí eu experimentei fazer o seguinte. Tirei aqui do verdinho e conectei meu fone de ouvido no microfone, tá vendo? Eu conectei no vermelho, ó, tá piscando aqui vermelho, ó. E aqui, ó, em vez de entrada de microfone, eu cliquei em fone de ouvido e cliquei em OK. Pronto, galera, ficou resolvido. Agora sempre que eu quero, eu escuto os dois ao mesmo tempo. Ele está conectado aqui no microfone, mas ele funciona como alto-falante, como fone de ouvido. Ó, tá vendo? E aí está resolvido o problema. Está saindo som aqui nesse meu fone de ouvido que está conectado atrás.
eu estou usando o meu microfone atrás também, está conectado. E na parte da frente, eu conectei na parte do microfone e ajustei para alto-falante de ouvido e pronto. Agora eu escuto os dois ao mesmo tempo. Coisa que eu não conseguia antes. E é claro que tu pode aproveitar ainda e conectar um outro fone de ouvido aqui nesse. E se tu quiser tirar o microfone e conectar outro fone de ouvido, tu pode ter 4 fones de ouvido funcionando ao mesmo tempo. Isso é fantástico, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Então tu pode ter saídas, aquela saída 5.1 e tal, tu pode configurar por aqui também. Colocar sub num, enfim. Bom, galera, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu espero ter ajudado vocês. E se vocês gostaram, curtam aí, se inscrevam que em breve vai ter mais coisas de todos os tipos que eu vou colocar. E a gente se fala por aí. Um grande abraço a todos, falou!